Olá, então vamos lá. Para a gente conseguir entender o que motivou, o que levou à Grande Depressão, né? Um período que vai se estender desde o ano de 1929 até 1933, nós temos que fazer um pequeno recuo no tempo. Então é necessário entender a importância e a participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Então, até a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra ela era a grande potência econômica no mundo, né? Era a Inglaterra que ditava os rumos econômicos. A economia era baseada no ouro, né? As reservas de ouro que uma nação tinha, ao contrário de hoje, que uma nação é rica em relação às suas reservas em dólar. Naquela época não, era o ouro. Então nós vamos ver que a Primeira Guerra Mundial ela vai inverter essa predominância da Inglaterra e vai fazer surgir uma nova potência, os Estados Unidos. Vamos lá lembrar, a Primeira Guerra Mundial, como ficou conhecido naquele momento, a Grande Guerra, ou a Guerra para acabar com todas as guerras, ocorreu principalmente em solo europeu. Então as grandes nações europeias estavam lá arrasadas. Em contrapartida, nós temos a posição dos Estados Unidos com um certo privilégio, porque os combates não chegaram à América. Os combates ficaram restritos ali ao continente europeu, principalmente. Temos combates ali também norte da África, Oriente Médio, mas as principais frentes de batalha foram na Europa, com as grandes cidades sendo arrasadas. Os Estados Unidos entraram na guerra em 1917, um ano extremamente curioso, pois nesse mesmo ano nós temos a retirada da Rússia. A Rússia ela passou, né, nós vimos lá nos vídeos anteriores, pelo processo de revolução, né? Surgiu um novo país em 1922, a União Soviética. A Rússia passa por uma revolução socialista. E os Estados Unidos entram na guerra e vão tirar muito proveito desse fato. Por quê? Vamos lá. Eu estou com as potências europeias, meus aliados, Inglaterra, França, impossibilitados de ter uma produção industrial, bélica e até mesmo de produtos diários. Quem vai fornecer armamento? Quem forneceu alimentos, remédios, roupas, produtos do cotidiano para esses países europeus? Os Estados Unidos. Então os Estados Unidos, eles entram na guerra, eles lucram vendendo armamentos, equipamentos, alimentos para essas nações, e quando termina a guerra, eles vão ser os grandes responsáveis pelo financiamento da reconstrução desses países europeus, principalmente da Inglaterra e da França. Então, por meio de muitos empréstimos, esses países vão se reerguer, empréstimos oriundos dos Estados Unidos, não só do governo, mas através de bancos privados também. Tá legal? Então, o fim da Primeira Guerra Mundial é extremamente importante para que a gente possamos vir a entender de que maneira esse país se tornou a grande potência que nós temos hoje. Então, as duas grandes guerras vão ser extremamente importantes para a construção dessa potência. Então, tudo começa ao final da Primeira Guerra Mundial. Então, nós vemos que a Europa foi, com certeza, a região mais atingida pela Primeira Guerra Mundial. Como falei, os principais campos de batalha, os principais teatros de combate eram em solo europeu. Tá? Já os Estados Unidos saíram do conflito prestigiados
como grandes militares, né, um poderio militar, então um prestígio, e enriquecidos pelas vendas que fizeram durante toda a guerra e agora com o financiamento para a reconstrução dos países europeus que estavam arrasados. Vão fornecer matérias-primas, ferro, petróleo. A produção europeia estava arrasada. Eles têm que encontrar um parceiro para ajudar essa reconstrução. E os Estados Unidos se tornaram esse parceiro, tá bom? Isso vai trazer uma consequência na vida dos estadunidenses, ou como alguns gostam de falar, ou a maioria, dos americanos. Não vejo problema algum em falar estadunidense ou norte-americano. Acho que cada povo tem o direito da autodeterminação ou autodenominação. Se eles gostam de ser chamados de norte-americano, não vejo problema nisso. Mas vamos lá. Então essa população dos Estados Unidos, ela vai ter o seu modo de vida completamente alterado a partir dos anos 1920, ou aqui, ó, os chamados anos felizes, ou também a gente pode chamar os loucos anos 20. Então é um período da história com grande avanço tecnológico, um grande avanço nas comunicações. Surge o rádio. Hoje para vocês, né, é algo assim, né, o rádio. O que é o rádio, né? Mas naquela época foi uma grande revolução. O cinema. Então, a partir do desenvolvimento do cinema, a moda ela é totalmente alterada. Então as pessoas não consomem mais por necessidade. Elas vão consumir também por status. Elas vão consumir também por moda. Não mais pela necessidade de ter uma roupa para proteger do frio, do calor, né? Não. Agora eu uso uma roupa visando uma moda. E o cinema ele vai ajudar muito isso. Então, esses são chamados os loucos anos 20, onde, nesse período, a produção industrial americana ela vai crescer cerca de 64%. Por quê? Eles estão mandando produtos para o mercado europeu, mundial como um todo, e também para o próprio mercado interno. Então é uma festa das indústrias. As indústrias vão vender como nunca. Um grande Black Friday, né? Uma farra do consumo. E as pessoas eram levadas a esse consumo. Era um dever consumir, porque demonstrava um sucesso. Tá? O rádio foi um grande instrumento para a criação de uma sociedade de consumo, com a ajuda do cinema. Então, o que hoje nós temos a internet, essa revolução da internet, das redes sociais, um fenômeno tão novo, tão atípico, que influencia decisões políticas, que influenciam eleições mundo afora, Estados Unidos, Brasil, a questão da saída do Reino Unido da União Europeia, né, o Brexit, que foi extremamente influenciado por meio das mídias sociais. Lá no início do século XX, nós temos essa ferramenta na figura do rádio e do cinema. O rádio vai ser o primeiro meio de comunicação que eu vou conseguir falar com uma população simultaneamente. Então as ideias, através do rádio, elas circulam na velocidade das transmissões. Vamos lá, por impulsos, né, rápidos. Então o que está se falando em Nova York, na costa leste, está sendo ouvido lá em Los Angeles, na costa oeste. Rápido, no estalar de dedos. Então, eu vou ter essa sociedade extremamente incentivada aí ao consumo,
consumir de tudo. O automóvel vai ser o grande símbolo desse período. Henry Ford, né, que é o criador da Ford, né, quem estudar aí administração no futuro vai ouvir falar muito dele, né, porque ele vai ser o cara que vai desenvolver, vai criar a chamada linha de montagem. Antes dele, o carro ele era produzido de maneira artesanal, peça a peça. Então Henry Ford ele vai criar um sistema onde ele vai pôr uma linha de montagem numa esteira, e aí as peças do carro vão passando por essa esteira, e cada funcionário, cada operário vai ficar responsável de uma tarefa. Então nós temos os caras que trabalham no chassi, outros colocação das rodas, depois vem a parte dos motores, carroceria, o cara do vidro, da pintura. Com isso, ele consegue diminuir muito o tempo da produção de um automóvel. E diminuindo o tempo, ele diminui o valor. Tem um velho ditado no capitalismo, né, onde diz que tempo é dinheiro. Então, quanto mais rápido eu faço um produto, eu consigo um preço melhor desse produto. E aí essa sociedade vai abraçar essa ideia. Vão consumir muitos carros, aspiradores de pó, máquina de lavar, não essas nossas, rudimentares, mas para a época, fogões, fogão a gás, né? Substituindo o fogão a lenha, que ainda é uma realidade muito grande em algumas regiões do nosso país, né? Então, vai surgir uma coisa chamada American Way of Life, ou modo de vida americano. O que é esse modo de vida americano? É o chamado sonho americano. É aquela classe média, tendo uma casa, tendo carro, tendo eletrodoméstico, liquidificadores, fogões, rádio. O rádio era central. O rádio ele ficava no meio da sala das famílias. Era uma peça central nessa cultura americana. Então nós vamos ter um consumo muito grande, uma euforia muito grande por parte das indústrias, que vão continuar fabricando sem parar. Só que esse crescimento vai esbarrar num teto. E nós vamos ver daqui a pouquinho a consequência desse crescimento desordenado, desse crescimento de consumo sem controle, dessa economia em que o Estado ou o governo não se metia, deixava a iniciativa privada gerir seus próprios interesses, tá bom?